Salmo 37, versículo 4. É o que eu quero falar contigo nessa noite. Um texto muito conhecido, e eu começo hoje uma série de mensagens. Salmo 37, 4. Inclusive, já deixar um recado aqui para os irmãos. Nossas transmissões de culto, elas a partir de agora, a princípio, serão somente no Facebook, tá? Nós vamos estar disponibilizando vídeos para que os irmãos possam assistir também na sua televisão. Porém, os irmãos que tiverem Smart e o celular que for Samsung, os irmãos da nossa igreja, o Léo, a Bia, a Alan, Duda, vão estar providenciando vídeos, orientando os irmãos de como fazer isso, tá? Salmo 37, versículo 4. Um versículo muito conhecido. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, fica conosco e toma-nos em tuas mãos. Aplica essa palavra, Senhor, sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Esse texto é um texto muito distorcido. É um texto muito usado em congressos. É um texto muito usado para pretexto, principalmente a parte B. E Ele concederá o que deseja o teu coração, e Ele atenderá o desejo do teu coração, dependendo da versão. As pessoas pegam uma parte desse texto e usam literalmente como pretexto. Eu queria mergulhar um pouco nesse texto contigo, para que você entenda, porque é um texto que não tem nada a ver com prosperidade. Porém, eu queria começar uma série de mensagens com o seguinte tema: tomada de decisão. Por que tomada de decisão dentro desse texto? Porque na nossa vida, eu e você, desde sempre, nós temos que tomar decisões. Desde sempre, eu e você somos levados, somos condicionados a decidirmos por algo. Pastor, não, nem sempre. Sim, porque até o fato de não querer decidir é uma decisão. O fato de negligenciar é uma decisão. A omissão é uma decisão. Então, toda e qualquer ação, ela é fruto de uma decisão do meu mundo interior. O fato de deleitar-se em Deus, ela é uma decisão minha. Eu deleito ou não deleito. Eu escolho. A tomada de decisão que Davi está falando é para um grupo de pessoas. E aí, o Deus que vai conceder o desejo do coração é para esse grupo de pessoas. Então, para quem é que Deus está falando? E sobre, quer dizer, para quem é que Davi está falando? Para quem é que Davi está falando sobre esse condicionamento da resposta de Deus? Aí vem a questão do tema. Tomada de decisão para aqueles que, de fato, tomam essa decisão baseada no descanso. Então o tema dessa noite é tomada de decisão baseada no descanso. Vamos pensar o seguinte: deleitar-se traz sobre mim algumas implicações. Esse texto, ele é um texto escatológico.
Texto escatológico por quê? Porque ele é um texto que ele remete essa revelação futurista e ao mesmo tempo presente. Davi está falando sobre um povo ímpio e um povo justo. Nós não podemos pegar a parte B do verso 4 e criar uma teologia sobre esse texto. Deus vai conceder o desejo do teu coração. Não. Davi está falando sobre os ímpios e sobre os justos. Os ímpios que conseguem prosperar, os justos que na verdade estão sendo perseguidos. E aí Davi vai dizer o seguinte, olha, aqueles que conseguem entender as bem-aventuranças do Senhor, o senhorio do Senhor, deleitam-se no Senhor. É para esse grupo que Davi está falando. Então, deleitar-se em Deus significa reconhecer o senhorio. Implica em reconhecimento, implica-se em submissão, implica-se em adoração. Quando Davi olha para esse texto, escreve esse texto, melhor dizendo, Davi está colocando o seguinte: o deleitar-se significa descansar, repousar a minha fé em algo, agora você vai entender a escatologia, em algo futuro, mas também o meu presente. A minha vida e a minha justiça não tem a ver com o que Deus preparou para o agora. O que Davi está colocando é o seguinte: o ímpio, ele pode prosperar, ele pode conquistar algumas coisas, mas ele não vai ter o poder de deleitar. O que vem a ser o deleitar? O deleitar tem a ver com o desfrutar, e o desfrutar sobre aquilo que Deus preparou para o pós-vida material. Em outras palavras, Davi está nos ensinando que o que é, aí me faz lembrar a lição da Esther de domingo, que o que é corruptível tem um prazo de validade. A matéria tem um prazo de validade, e isso vai acabar. E quando nós nos tornarmos em um corpo incorruptível, os ímpios não conseguem desfrutar disso porque não conseguem deleitar e descansar a fé num Deus do aqui e agora e num Deus do futuro. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou explicando. O fato do ímpio prosperar deriva-se de um momento presente. O fato do justo prosperar ou não prosperar deriva-se de um momento presente e futuro. A escatologia do texto, ela está intrinsecamente ligada justamente ao eu deleito e Deus concede o desejo do meu coração, não no que é palpável, também no que é palpável, mas se Deus não lhe der aquilo que é palpável, o que tem na glória do porvir é muito maior do que o que está agora. Queridos, então, a partir disso, me vem algumas tomadas de decisão. Por exemplo, qual o caminho então que eu vou seguir, pastor? Para onde eu vou? E se eu não prosperar? Mas eu quero prosperar. A pergunta que fica é, e quem não quer? Quem não quer melhorar a vida? Quem é que não quer? Vamos dar um exemplo, irmãos. Estou estudando, não quero montar meu escritório, não quero montar meu consultório, não quero montar minha empresa. Quem não quer? Quem é que não quer ter uma casa melhor, melhorar de vida? Quem é que não quer? Não vamos ser levianos em acreditar que isso é para um grupo de pessoas.
O que Davi está falando para a gente é literalmente assim: se nós deleitamos em Deus, literalmente desfrutamos e descansamos nele, lançamos-nos a ele, não é o aqui e agora que nós estamos falando. Aí, irmãos, eu estou levando vocês agora sobre uma tomada de decisão para uma outra esfera. Pastor, mas então agora eu tenho que ficar vivendo uma utopia de fé? Não. Pelo contrário, o que eu estou trazendo para você é... Tá muito claro? É isso? Vamos lá, irmão. Vamos tocar o barco. Dá um feedback pra gente aí, tá? O Bia falou que foi muito claro. Meu negócio aqui sumiu de novo. Bicicleta, sumiu de novo. Pelo contrário, não é uma utopia. Utopia seria acreditar de que sempre nós venceremos, de que sempre nós iremos conquistar, de que sempre nós iremos prosperar. Utopia seria acreditar de que Ele vai conceder o desejo do meu coração e eu vou decretar, e eu vou conquistar, e eu vou conseguir. Isso é utopia. O que não é utopia é eu conseguir entender de que mesmo eu não conquistando, a minha conquista está quando eu não mais aqui estiver. E a minha fé está alicerçada e baseada na cruz do Calvário, sobre aquilo que Jesus levou sobre si, os meus pecados e as minhas dores. Mas enquanto eu aqui estiver, pastor, o que eu faço então? A tomada de decisão. Que tomada de decisão é essa? A tomada de decisão baseada no descanso. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Porque eu e você muitas vezes tomamos algumas decisões em nossas vidas, e essas decisões que eu e você tomamos em nossas vidas, elas trazem sobre nós tanto peso, tanta angústia. Elas trazem sobre nós tanta responsabilidade. Elas trazem sobre nós tanto fardo. E as pessoas vão colocando sobre nós tanta religiosidade, tanta coisa, que a gente fica assim: meu Deus, onde é que nós vamos parar? Que evangelho é esse? E aí, irmãos, vamos pensar juntos? Primeiro lugar, a melhor maneira de conhecer a vontade de Deus é colocá-lo no centro de tudo. A melhor maneira de conhecer a vontade de Deus é colocá-lo no centro de tudo. Preste atenção nisso, porque o terceiro tópico é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Eu e você, muitas vezes, preste bem atenção no que eu vou dizer, a gente se diz cristão, a gente propaga uma fé, a gente pertence a uma igreja, a gente caminha na igreja, a gente coloca a Bíblia embaixo do braço, a gente é batizado, a gente, mas nas nossas decisões nós participamos pouco a Deus. Isso é muito sério que eu estou falando. O que Davi está falando é assim: eu preciso me deleitar. É literalmente me lançar no centro. E eu estando no centro, eu faço com que Ele seja o centro de tudo. É como, em outras palavras, houvesse uma convergência a ponto de que eu estou tão impregnado dele e ele de mim, que nós fôssemos um só. É como se a minha vida, lembra do que eu falei da adoração? Fosse a adoração e a adoração fosse a minha vida. A minha vida fosse a razão dele e ele fosse a minha razão de viver. As minhas decisões fossem nele e ele fosse tudo nas minhas decisões. O problema é que hoje nós encontramos pessoas ao longo da nossa caminhada que não partilham Deus em suas decisões ou as decisões em Deus. Eu estava lendo um artigo nesse sermão, fazendo os estudos, e eu li uma coisa muito triste. Presta atenção no que eu vou dizer para você. 20% dos jovens entre 16 e 24 anos que abandonaram as igrejas foi porque
arrumar o seu primeiro emprego. Qual a razão? Eu estou trabalhando, não tenho mais tempo para ir à igreja. 20% dos jovens que abandonaram a igreja entre 16 e 24 anos foi porque arrumaram o primeiro emprego. Eu não tenho mais tempo para ir à igreja. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. 17% das meninas entre 17 anos e 21 anos que abandonaram as igrejas foi porque entraram para a faculdade. Qual a alegação? Estou investindo nos meus estudos. Uma pesquisa sobre o público feminino. Como assim? Analisa comigo. Vamos voltar um pouco. Senhor, eu quero meu emprego. Senhor, eu preciso de um emprego. Abre essa porta para mim. Senhor, eu quero passar na faculdade. Abre essa porta para mim. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas oram por uma cura, oram por uma porta de emprego, oram para que Deus abra uma porta de alguma coisa, oram para que Deus restaure um casamento, oram para que Deus ajude em suas decisões, oram para que Deus esteja no centro da vontade, oram para que Deus... Aí quando Deus resolve, quando Deus faz, elas se deleitam em Deus, ou momentaneamente se deleitam em Deus. Quando Deus faz, Deus na verdade nunca esteve no centro. Deus respondeu, opa, agora você fica de lá e eu fico de cá. Quantas pessoas vão agindo em suas vidas, falei sobre isso domingo, vão agindo em sua vida, quando percebem que não está dando certo, querem que Deus esteja no centro da vontade. Queridos, o que Davi está falando é o seguinte, nós precisamos deixa eu conjugar certo aqui, precisamos fazer com que nossa vida tenha uma convergência em Deus, a ponto de estarmos impregnados dele e ele em nós, para que sejamos um só. A melhor maneira de entendermos o que Deus quer é colocarmos Ele no centro de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é muito sério, querido. Mas é para aquietar o teu coração. Você que está nos assistindo, Deus está no centro do teu namoro? Deus está no centro do teu namoro? Deus está no centro do seu noivado? Deus está no centro do seu casamento? Deus está no centro dos seus negócios? Deus está no centro dos seus sonhos? Deus está no centro do seu ministério? Ou será que Deus só está no centro? Será que nós só queremos saber qual é a vontade de Deus quando nós não sabemos o que fazer? Será que nós só queremos saber o que é a vontade de Deus quando nós estamos como baratas desbaratinadas? Quando nós somos desbaratinados da vida? Segundo lugar, entenda bem, quando nós falamos sobre deleitar-se, a vontade de Deus não se limita ao nosso fazer ou não fazer na vida cristã. A vontade de Deus não se limita ao nosso fazer ou não fazer na vida cristã. Deleita-te no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. As pessoas usam, agora você vai entender o porquê que eu iniciei falando sobre a segunda parte do verso. As pessoas usam a segunda parte, mas elas não conseguem entender de fato o que implica-se na primeira. Nós só queremos que Deus satisfaça, que Deus responda, que Deus cumpra as promessas do nosso coração. Mas nós não pensamos quais as implicações do primeiro. E quando nós falamos em deleitar-se, o que Davi está falando é o seguinte: faça o bem e se afaste do mal. Antes de deleitar-se, Davi está nos orientando a literalmente sermos pessoas retas diante do Senhor. Queridos, o meu convite nessa noite é nós nos deleitarmos em Deus, mas nós nos deleitarmos em Deus com princípios que vão honrar o nome do Senhor. E aí falamos assim, pastor, você falou que fez uma palavra de calmaria? Sim, mas uma palavra de calmaria com responsabilidade. Não é uma palavra de calmaria que vai fazer bem aos nossos ouvidos, ao nosso coração, sem responsabilidade.
Não é um evangelho de oba-oba, porque isso não é o evangelho da Igreja Batista Vila Emil. Não é um evangelho que a Igreja Batista Vila Emil prega, porque não é. É um evangelho envolto de responsabilidade. Descansar em Deus traz comigo responsabilidade como pastor, como servo. Cara, eu preciso descansar em Deus. Mas eu preciso descansar em Deus da forma certa. E aí, isso não tem a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer como cristão. E aí, eu vou entender literalmente quando aquele texto que Paulo vai dizer que não é por obras. É óbvio que as obras são importantes. É óbvio que nós precisamos de obras. É óbvio que as obras vão ajudar. Isso é fato. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo sobre, olha, eu estou na igreja, eu vou à igreja, eu não faço mal a ninguém, eu sou legal, eu dizimo, eu oferto, eu dou assistência. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Também eu não estou dizendo para você sobre alguns pecados morais que nós vamos dizendo o tempo todo assim, né? Nossa, essa pessoa é um imoral, ele faz isso, ele faz aquilo. Não é disso que eu estou falando. Nossa, como essa pessoa é uma pessoa de oração e é um irmão que não falta um culto. Ele é irmão de oração. Não é disso que eu estou falando. O que Davi está falando é de que a vontade de Deus, ela não vai ser feita com fazer ou não fazer. Ela vai ser feita à medida de que, quando eu me deleito, entenda bem o que eu vou dizer para você, quando eu me deleito, e em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, a minha oração a Deus é que consigamos fazer isso. A batida do nosso coração, ela consegue entrar na mesma frequência da batida do coração de Deus. A gente consegue descansar a ponto de que não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver, como no primeiro tópico, que porque Deus está no centro de tudo, eu deleito e eu descanso. Tem a ver com o que eu sou. Tem a ver com as minhas escolhas. Tem a ver com as opções que eu tinha e que eu tenho em fazer o mal e fazer o bem, em estar fora e estar dentro, em deleitar e em correr, em agir e não agir, em estender a mão e não estender a mão, em estar na presença do Eterno e não estar, em correr e colocar Deus contra a parede, que eu quero, que eu decreto, que o desejo do meu coração é esse. E tem a ver com eu falar assim, Senhor, o desejo do meu coração é esse, mas eu vou deleitar, porque Tu és soberano e Tu sabes todas as coisas. A frequência se encaixa. Quando a frequência se encaixa, é porque de fato eu consegui deleitar. Você quer saber quando eu e você deleitamos? Quando tá todo mundo pirando cabeção. Eu falo isso muito na igreja. Tá todo mundo pirando cabeção. O bagulho tá doido pra tudo quanto é lado, tá tudo pegando. E a gente fala assim, tô tranquilo. Isso não tem a ver com fazer ou não fazer. Isso não tem a ver com omissão. Isso tem a ver com saber que o meu Deus está no controle. E é por isso que eu falo assim, ó, eu vou viver hoje. A cada dia basta o seu mal. Queridos, sabe por que dessa palavra? Porque tem muita gente, principalmente nesse momento de pandemia, muita gente tomando decisão por amanhã, por depois da manhã, decisões que não cabem a eles, a essas pessoas, e trazendo culpa, trazendo responsabilidade, trazendo dores, trazendo sofrimento. Como eu sou negligente, como eu sou burro, como eu sou incompetente, eu não presto para nada, meu marido não presta para nada, minha esposa não presta para nada, a gente não serve para nada mesmo. E aí, sabe o que eu vejo? O número de divórcios aumentando, o número de agressões aumentando dentro dos lares,
o número de pessoas que não estão se suportando, o número de pais e filhos tomando raiva um do outro, o número de mulheres que deixando de amar seu marido, seus maridos, o número de maridos querendo esgoelar suas esposas, sabe por causa de quê? Porque estão colocando sobre si o peso do fazer e não fazer, quando na verdade, entenda, as decisões corretas serão encontradas nos que deleitam, nos que descansam, nos que estão. E aí, a vontade não vai se limitar em fazer e não fazer. A vontade do Eterno não tem a ver em sair correndo, em ficar parado, em gritar e não gritar, em ficar preso dentro do quarto, em querer agir tudo para ontem, e agora eu vou mudar tudo, e você não vai... Não, peraí, igreja amada de Jesus de Nazaré, minhas ovelhas, preste atenção, tem a ver com que o bagulho está doido, está todo mundo pirando, pastor, o que eu faço? Não sei o que eu fazer, então não faz nada. Se não tem o que fazer, não faça nada. Irmãos, eu estava com uma agenda, até eu acho que serve de experiência. Eu não gosto muito de falar essas coisas não, porque fica soando como o pobre coitado, mas nem nada disso não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estava com uma agenda interessante de festa. Interessante. De março até maio. Foi tudo cancelado. Tudo cancelado. Estava tudo amarradinho já, tudo preparado. Tudo cancelado. Algumas coisas que eu tinha projetado para esse mês de junho, tudo parado. Julho, cancelei tudo que eu tinha que fazer. Agosto, cancelei tudo que eu tinha que fazer. Julho e agosto. Tudo cancelado. Como disse o Siqueira, CPF cancelado. E aí, pastor, o que é que faz então? Não faz nada, espera. Não tem o que fazer. Ah, mas não tem o que fazer. Vai morrer? Não. Irmãos, sabe a única coisa que eu tenho feito? Orado na certeza de que tudo vai passar. Existem momentos que a gente fica assim, coração chateia, entristece. Não é fácil, irmãos. Irmãos, não está sendo fácil para ninguém esse momento. Com certeza todos nós, a gente passa aquele frio na barriga, no mínimo, né? Caramba, se eu pegar essa doença, caramba, como é que está a minha empresa? Caramba, será que eu vou perder meu emprego? Quantas pessoas perdendo emprego? Quantas pessoas estão sem receber? Caramba, o auxílio do governo vai sair, não vai sair, está em análise, não está em análise, caramba, e aí? O que faz? Irmãos, eu não tenho resposta, eu não sei. Mas talvez se eu pudesse dizer uma coisa para você, nessa noite, em nome de Jesus, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Não adianta querer fazer nada, porque tem horas que não dá para fazer. Mas dá para fazer uma coisa, deleitar-se em Deus. Amigo, amiga, descansa teu coração. Não vai resolver brigar, não vai resolver você discutir em casa, não vai resolver bater boca, ficar chateado, não vai resolver se isolar dentro do quarto, não vai resolver. Olha como é que nós abrimos o culto. Que tal vencermos a ansiedade com alegria? Como é que vence a ansiedade com alegria? Lançando sobre ele a ansiedade. E trocando a ansiedade pelo descanso. Como é que nós descansamos? Deleitando no Senhor. E aí eu encerro a minha palavra, que eu tenho certeza que está abençoando o teu coração nessa noite. Tenho certeza que está abençoando o teu coração. Mesmo trazendo sobre si a responsabilidade, sobre a minha vida a responsabilidade, essa palavra está acalmando o teu coração nessa noite. Aí eu trago o terceiro tópico para a gente encerrar. Tomada de decisão. Decisão baseada no descanso. Terceiro lugar. As decisões corretas serão encontradas nos que deleitam em Deus. Estou falando já sobre isso. As decisões corretas serão encontradas
os que deleitam em Deus. Aí, eu quero trazer uma palavra para você agora, uma frase que saltou no meu coração e eu anotei essa frase aqui. Estou aqui agora, minutos antes do culto. A frase veio no meu coração assim: tomar a decisão rápida nem sempre significa ter atitude. Esperar para tomar a decisão nem sempre significa ser prudente. A decisão correta é para quem se deleita em Deus. Eu vou voltar. Essa frase saltou no meu coração. Tomar a decisão rápida nem sempre significa ter atitude. Esperar para tomar a decisão nem sempre significa ser prudente. A decisão correta é para aqueles que deleitam-se em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós achamos assim, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E quem está falando isso é um imperativo, tá? Eu preciso fazer logo. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir. E tem momentos que eu sou assim mesmo. Irmãos, eu tenho aprendido tanto na vida. Eu tenho aprendido tanto nesse ministério, eu tenho aprendido tanto nessa igreja. Tanto. E eu posso falar uma coisa aqui publicamente. E os irmãos sabem disso. Tem um camarada aqui do meu lado chamado Sérgio. Como eu aprendo com esse cara? Sérgio é um cara que às vezes eu vou assim... Sérgio! Pastor, peraí, pastor. Não, pastor, espera. Aí o Sérgio vem daquele jeito dele, né, militar. Pastor, se o senhor fizer, beleza, tô junto. O senhor é pastor. Mas pastor, o que é que o senhor acha de pensar um pouco mais? Mas e aí? Aí vira as costas e sai. Aí tu... Aí você fica assim, nem sempre tomar a decisão como às vezes eu tomo significa ter atitude. E uma das minhas marcas é uma pessoa de atitude. Mas nem sempre também, não vou citar isso, né, obviamente, como alguns amigos que eu tenho, não, vamos esperar um pouco mais. Ficar procrastinando significa também a decisão correta. Não significa que eu sempre acerto, também nem sempre erro. Não significa que o outro também sempre acerta, nem sempre erra. Porque significa que Davi me ensina nessa noite, é literalmente falar assim, aonde é que Deus está agindo? Deus está em todos os lugares. Como diz a canção, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que na presença de Deus. Não há. Aqui, na mesa do banquete. Queridos, o que Davi está falando é assim, deleitar-se em Deus. É literalmente, igreja. Literalmente, igreja. É eu e você falarmos assim, já estivemos em tantos lugares. Já estivemos em tantas paradas erradas. Já fizemos... Minha vontade é até falar uma outra coisa, né? Já entendeu aí, né? Já entendeu, né? Já fizemos tantas coisas na vida. Mas não há lugar melhor para minha vida do que aqui. Aqui. Na mesa do banquete. E aonde é a mesa do banquete? É quando eu me deleito na presença do Senhor. Querido, nessa noite, a minha oração ao Senhor pela tua vida
Pastor, eu não sei o que fazer, pastor. Pastor, está doendo tanto. Pastor, está tão difícil. Queridos, eu posso imaginar quantas pessoas às vezes ligam, às vezes mandam mensagem, e eu fico assim, meu Deus, o que fala, o que faz? Nada. Quantas pessoas passando por lutas das mais diversas, o emprego que foi perdido, o salário que foi cortado, a casa que não está tendo o que comer, e aí a igreja tem que chegar, o remédio que não tem o dinheiro para comprar, e puxa de um lado, puxa do outro. Aí o casamento que está passando por problema, porque a empresa está indo de mal a pior, o emprego que foi cortado. Aí tem aquele que trabalha, não perdeu o emprego, mas o salário não tem. Hoje eu recebo uma ligação, não, falei com uma irmã que não é da nossa igreja. Aí o filho e a filha e o genro trabalham numa empresa de aviação, trabalham voando, ganham quando voam, estão 4 meses praticamente sem voar. Não perderam o emprego, mas tiveram que assinar um documento abrindo mão para não perder o emprego. E não sabem agora que está correndo de ter uma demissão em massa. Aí você fica assim o tempo todo, problema. Não estou dizendo isso que isso me traga sofrimento, mas tu fica assim, tanta gente sofrendo e você fala assim. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra nessa noite. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra que eu possa fazer quietude à tua igreja. E a minha palavra para você nessa noite, minha igreja amada, deleita-te no Senhor. Se Ele vai fazer você prosperar, se Ele vai conceder os bens materiais, eu não sei lá. Mas uma coisa eu acho que Deus, não tenho convicção que Deus pode conceder para você hoje, e eu profetizo isso na tua vida. Em nome de Jesus, eu queria que você recebesse essa palavra na tua casa, meu irmão. Que você recebesse essa palavra no teu coração. Que você recebesse essa palavra no teu quarto, na tua sala, onde você estiver agora. Deus pode não derramar 1 centavo sobre a tua vida. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Porque Ele é Deus do impossível. Mas Deus pode derramar paz sobre o teu coração. E isso o dinheiro não compra. É isso que Davi está falando. O ímpio pode conquistar tudo. Mas o justo, quando deleita-se em Deus, quando deleita-se no Senhor, ele consegue desfrutar de uma paz que o mundo não entende. Aí nós vamos entender quando a palavra do Senhor diz assim: a paz que excede todo entendimento. Aí o mundo não consegue entender quando a paz que vos dou, o mundo não a conhece. Queridos, olha para a tua história. Pastor, mas eu nasci num berço evangélico. Glória a Deus. Glória a Deus. Em quantos lugares você poderia já ter passado na tua vida? Quantas as oportunidades você teve? Mas você decidiu estar no seio do Senhor. Olha para a tua história. Em quantos lugares você já passou? E hoje você está no seio do Senhor. Queridos,
Não vou dizer para você que vai mudar. Eu não sei. Eu não tenho condições de falar uma asneira dessa. Mas eu tenho condições de afirmar para você: a paz. Deus pode encher a tua casa hoje. Então, querido, pastor, mas eu não quero paz, não, eu quero é dinheiro. Eu não sei. É uma escolha sua, é uma decisão. E eu vou respeitá-la. Mas eu profetizo sobre a tua vida, querido, nessa noite. Paz. Paz. Paz sobre a tua casa. Paz sobre a tua descendência. Paz sobre os teus filhos. Paz sobre o teu casamento. Paz. Por onde quer que você passar. Paz. Muita paz. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos. Nós te rendemos graças pelo teu amor. Ajuda-nos a descansarmos em ti. Tu és santo, 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 e não há outro como o Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos porque a
gente não tem palavra. Eu não tenho mais palavras, Senhor. Simplesmente obrigado. Obrigado. Amém, amém, amém. Teve algum pedido de oração? Só a irmã Laura que pediu pelo aniversário da Duda sexta-feira. Ah, tá. Domingo a gente vai orar, irmã Áurea. Pelos aniversariantes da semana, a gente ora domingo. Tá? Deus abençoe. Uma semana de paz. A gente se vê domingo. Domingo EBD, 9 horas da manhã. Vamos participar. Culto, 10 horas. A gente se vê domingo à noite. Amo vocês, minha igreja. Muita saudade. Deus abençoe.